Olá, meninas e meninos, sejam bem-vindos a mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou César Lino, professor da disciplina de Matemática, 8º ano. Nesta época de pandemia, já sabem, devemos lavar sempre as mãos, com frequências, depois de qualquer atividade, devemos usar máscaras e manter o distanciamento social. Vamos para a nossa aula de hoje conhecer o sumário. Hoje nós vamos falar de uma aula importante que é sobre escalas e mapas. Certamente já sabem o que é um mapa, mapa de tesouro. Vamos falar hoje sobre isso. Objetivos: definir escala, determinar a distância real, determinar a distância no mapa, determinar também a escala. Recursos: utilizamos como diário, o nosso caderno, uma régua, que é importante para essa aula. Utilizamos também um lápis e uma caneta. Do resto, já sabem quais são os materiais mais importantes. Vamos avançar. Escala e mapa. Vamos começar com escala. A semelhança da legenda, vocês sabem, legenda é o quê? No mapa sempre aparece legenda. Aparece uma figura, por exemplo, mapa de Cabo Verde, nós temos ali o nome da ilha, quantos quilômetros tem, tudo isso chama-se legenda. Informações que aparecem no mapa. Um dos elementos que encontramos em todos os mapas é a escala. Em todos os mapas devemos ter ou tem que ter ali a escala. Vamos ver porquê mais à frente. Como sabemos, o mapa é uma representação reduzida da superfície terrestre. Já imaginaram fazer o desenho da vossa pessoa num papel? É claro, se não houvesse escala, a nossa pessoa não caberia numa folha de papel. Para isso, vamos ter que fazer a redução, ou seja, é através da escala. Ok? Vamos ver mais à frente. Essa redução torna-se possível com a utilização da escala, como eu tinha dito anteriormente. A escala reduz-se ou reduz a dimensão do espaço representado, mantendo a sua proporção, mantendo a sua forma. Por exemplo, Cabo Verde, independentemente da escala utilizada, a sua configuração mantém-se, continua Cabo Verde. Então, a escala cartográfica, já viram isso nos anos anteriores, nas outras disciplinas. O que significa escala cartográfica? Estabelece, portanto, uma relação de proporcionalidade entre as distâncias no mapa e as distâncias no terreno, ou seja, a distância real. Qual é a relação que existe entre a distância que aparece no mapa, por exemplo, a distância de Ilha de Santiago até Ilha do Maio? No mapa parece bem curta, mas será que a distância no mapa é igual à distância real? É essa relação que nós vamos ver hoje. No mapa, as distâncias aparecem sempre em centímetros. Não esquecem disso. E, na realidade, nós utilizamos sempre quilômetro. Ok? Gravem isso. Então, a notação. Escala é definida como? É igual a D sobre D minúsculo sobre D maiúsculo. O que é D minúsculo? Vamos ver aqui. Distância real representamos por D maiúscula, vermelho. Distância no mapa representamos por D minúsculo, de cor verde. E escala representamos por letra E. Nota, existem dois tipos de escalas. Escala numérica e a escala gráfica. Os mapas geralmente apresentam os dois tipos de escalas. Cada mapa tem a sua escala. Então, embora possam aparecer mapas que trazem apenas uma delas,
Vamos ver um exemplo mais à frente. Nós temos aqui um mapa de Cabo Verde. Estão a reconhecer nosso país. No final de mapa, sempre aqui, no final aparece em escala. Aqui, não sei se o desenho facilita, mas eu vou mostrar mais à frente. Nesse caso, nós temos aqui a escala. Ok? A nossa escala gráfica, que eu vou dar um exemplo mais à frente. Imagine a distância de Tarrafal, de Santo Antão, até esse ponto Mindelo. No mapa, nós vamos medir com uma régua, por isso que eu disse que vamos utilizar a régua. Agora, vamos aprender hoje a traduzir essa distância no mapa em uma distância real. Quanto é que equivale? Escala numérica exprime-se por uma relação matemática, ou seja, por uma razão já tínhamos visto na aula anterior, o que significa? É uma divisão entre as duas medidas. Que medidas são essas? A distância no mapa e a distância real. Como, por exemplo, 1 a dividir por 50.000. O que significa isso? Vamos ver. 1 representa o numerador, se formos escrever na forma de fração, e 50 o denominador. O significado desse 1 é distância no mapa. Esse 1 ele representa 1 centímetro no mapa. Esse 50.000 representa 50.000 centímetros na realidade. Significa que em cada 1 centímetro que medimos no mapa, equivale a 50.000 centímetros na realidade. Avançamos. A escala 1 por 50.000, nós lemos assim, 1 por 50.000, já tínhamos dito na aula anterior que a divisão lê-se por. Então, lê-se 1 por 50.000. Significa que 1 centímetro no mapa é equivalente a 50.000 centímetros na realidade ou no terreno. A escala exprime-se sempre em centímetros. Não se esqueçam, a unidade que nós utilizamos na escala é sempre centímetros. O numerador é sempre igual a 1 centímetro, mas o denominador assume valores variáveis. Ok? Varia. O denominador pode ser qualquer, de acordo com o espaço a ser representado, a ser desenhado, a ser também fotografado também. A escala numérica indica o número de vezes que o tamanho real da figura foi reduzido. A nossa fotografia que nós temos em casa, de recordação, de festas, de batizados, o desenho ou a imagem que aparece na fotografia é a imagem reduzida. Utilizaram uma escala, ok? Continuando, no caso da escala 1 por 50.000, o tamanho real foi reduzido 50.000 vezes. Imaginem só. Vamos ver o que significa escala gráfica. Já falamos de escala numérica, agora vamos ver escala gráfica. É representada por um segmento de reta, graduado, sobre o qual está estabelecida diretamente a relação entre as distâncias no mapa indicadas a cada divisão deste segmento e a distância real de um território em quilômetros. Ou seja, quando se trata de escala gráfica, é sempre representada em quilômetro. Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui um segmento de reta, a cada unidade nós temos aqui uma escala de 150 quilômetros. Sempre que vimos essa figura, significa, no final do mapa, significa que o mapa tem a escala representada na forma escala gráfica. Ou também pode ser, como tinha dito antes, existem mapas que utilizam escala numérica ou também escala gráfica. Vamos ver uma observação que é importante, que diz o seguinte: existe uma relação direta entre o denominador da escala e o tamanho do desenho, ou seja, quanto maior o denominador da escala, menor será o tamanho do desenho. Entenderam isso? Por exemplo, anteriormente nós tínhamos uma escala
de 50.000 no denominador, escala numérica, e a escala gráfica eu tinha uma escala de 150 km. Agora eu pergunto, se formos fazer esse desenho, que desenho será menor? Qual dos desenhos será mais reduzida? Nós vimos que quanto maior for o denominador, menor será o tamanho do desenho. Então, vamos passar para o exercício para ver se vocês perceberam a matéria de hoje sobre escala e mapa. Exercício número 1 diz o seguinte: calcular a distância real D entre dois pontos cuja distância no mapa é de 5 centímetros. Distância no mapa é sempre em centímetros. No mapa de escala 1 por 200.000. Já sabem, nós temos que calcular a distância real. Utilizem a ideia de regra de 3 simples, já sabem. 1 centímetro no mapa equivale a 200.000. Agora queremos saber 5 centímetros, quanto é que equivale na realidade. Eu vou vos dar um tempo para pensar sobre o exercício e resolver corretamente, espero eu. De seguida vamos corrigir. Vamos ver a vossa resposta. Primeiramente, temos que tirar os dados do problema. Distância real que nós precisamos, representamos por D maiúscula. Distância no mapa é igual a 5 centímetros. E escala é 1 por 200.000. Organizamos dessa forma. Através de regra de 3 simples, vem 1 centímetros equivale a 200.000 centímetros na realidade. Agora queremos saber 5 centímetros, quanto é que equivale? Equivale a x. Então aplicamos produto dos extremos é igual a produto dos meios. Feito esse cálculo, multiplicamos 1 por x e 5 por 200.000. Obtemos essa representação, 5 vezes 200.000 dividido por 1. Calculando isso, vamos ter essa resposta. De seguida, vamos responder. Significa que, na realidade, o que é que nós temos? Vamos ter que reduzir essa distância. Como precisamos da distância real, o que nós temos aqui é a distância no mapa vem em centímetro, corretamente. A distância real, nós falamos que é sempre representado em quilômetro. Então, temos aqui medidas de comprimento, só para recordar: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Vamos ter que reduzir esse número a quilômetro. Ou seja, vamos começar do último algarismo até chegar ao quilômetro. Estamos aqui. Centímetro, decímetro, metro. Muito bem. Decâmetro, hectômetro, quilômetro. A vírgula para aqui. Ou seja, 1 milhão de centímetros equivale a 10 quilômetros. Vamos ver aqui. Exatamente. Muito bem feita a redução. Sempre que temos unidade em centímetro, precisamos em distância real, devemos sempre
fazer essa redução a quilômetro. Quando a distância é no mapa, reduzimos a centímetros. Quando a distância é real, reduzimos a quilômetro. Fica essa dica. Vamos para o próximo exercício. Então a resposta já temos ali, já tinham dado a resposta porque eu ouvi. Muito bem. Exercício número 2. A distância real D entre duas localidades é de 12 km. Agora nós temos a distância real. Repara que vem em quilômetros. Sabendo que as mesmas se encontram representadas no mapa de escala 1 por 300 mil. Calcula a distância no mapa, representamos por D, entre as duas localidades. A vossa zona e uma outra zona. Distam-se de 12 km. Uma dica. Como precisamos de distância no mapa, o que vocês vão fazer? Pegam esses 12 km, vocês vão fazer a redução a centímetro. E só depois fazer o cálculo. De seguida, vamos ver a vossa resposta. Vamos avançar. Deixa eu ver a vossa resposta ali. Como eu tinha dito, 12 km devemos reduzir a centímetros. Corresponde ao número que nós temos ali. 12 km é igual a 1.200.000 centímetros na realidade. Só depois é que vamos avançar com o cálculo. Então, 1 centímetro equivale a 300.000 centímetros na realidade. Aqui, distância no mapa. Aqui, distância na realidade. Então, nós queremos saber distância no mapa. Se 1 centímetro no mapa corresponde a 300.000 centímetros na realidade, então 1.200.000 centímetros na realidade corresponde a X no mapa. Agora vamos fazer contrário do exercício número 1. Aplicando a regra 3 simples, 1 centímetro multiplica por 1.200.000 centímetros, X multiplica por 300.000 centímetros. Obtemos esse cálculo que no final reduzimos isso a 1.200.000 centímetros dividido por 300.000 centímetros. Cancelamos os zeros, tá certo? Obtemos esse comprimento, 4 centímetros, que é a nossa distância. Como a unidade, o que nós precisamos é distância. No mapa, ali já não precisam fazer a redução, porque já está em centímetro. Quando a distância é no mapa, está em centímetro, muito bem, deixamos ali só dar a resposta. Então, D, representamos D minúsculo por distância no mapa, D, distância no mapa, é igual a 4 centímetros. Muito bem, já vi que perceberam o exercício e também a matéria. Então, a distância no mapa é de 4 centímetros. Muito bem. Depois de terem feito 2 exercícios, agora eu vou deixar alguns exercícios para vocês praticarem sozinhos em casa. Então, chega o momento de TPC. O primeiro exercício diz o seguinte: calcular a escala de um mapa. Agora vamos calcular a escala, sabendo que a distância entre duas cidades representadas nesse mapa é de 8 centímetros e que na superfície, ou seja, na realidade, no terreno, as mesmas distâncias ou as mesmas distanciam-se 40 quilômetros. O que é que nós precisamos? Nós temos a distância no mapa, temos a distância real, agora precisamos de
escala, ok? Já sabem, vocês têm um TPC para vocês realizarem, tem tempo de sobra. Espero ver a resposta na próxima aula. Agora vamos relembrar, fazer síntese da aula de hoje. O que é que nós vimos hoje? Nós falamos sobre escalas, vimos tipos de escalas e as suas representações. Também falamos um pouco sobre mapa, ok? Fiquem bem. Meninas e meninos, chegamos ao fim da nossa aula de hoje no programa Aprender a Estudar em Casa. Espero encontrar convosco na próxima aula, se assim Deus quiser. Fiquem bem, estudem!